Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar a origem do Flamengo. Quer saber um pouco mais sobre esse clube de uma forma desenhada? Presta atenção no vídeo. Mas antes galera, não se esqueça de deixar seu like e inscrever-se no canal. O Flamengo é um clube brasileiro, claro, localizado na cidade do Rio de Janeiro. Tudo começou em 1895. Por incrível que pareça, tudo começou no remo, um esporte muito popular na época que era praticado nas praias do Flamengo e de Botafogo. Alguns amigos e moradores da região decidiram criar um grupo de regatas para competir e o batizaram Clube de Regatas Flamengo, nome oficial do time de futebol. Em 1902, o futebol já estava se tornando popular no Rio de Janeiro e os atletas do Clube de Regatas Flamengo remavam pela manhã e jogavam futebol à tarde pelo Clube do Fluminense. Pois é, né? Que incrível. E essa prática seguiu por alguns anos, até que em 1912, depois de uma discussão interna, alguns jogadores do Fluminense abandonaram o clube e criaram um time de futebol Flamengo, seu grande rival. E esse foi o primeiro escudo da história do Flamengo, bem diferente do atual, né? O primeiro jogo registrado pelo clube aconteceu dia 3 de maio de 1912. O Flamengo massacrou o Sport Clube Mangueira por 16-2. Gustavinho marcou o primeiro gol da história. O Fla venceu o primeiro título carioca em 1914, conquistando o bicampeonato já na temporada seguinte. O time começou a mandar seus jogos no estádio da rua Paysandu. Na década de 1930, conseguiu a construção da Gávea e lá jogou até o surgimento do gigante Maracanã em 16 de junho de 1950. A primeira camisa de futebol foi a Papagaio de Vintém, quadriculada em vermelho e preto. Aí, em 1914, a equipe passou a atuar com a Cobra Coral, que tinha listras horizontais rubro-negras. Mas essa não deu muito certo por conta de ser semelhante à bandeira da Alemanha na época, país que virou inimigo mundial por causa da Primeira Guerra. O manto sagrado passou a ter apenas listras horizontais vermelhas e pretas a partir de 1916, quando o novo uniforme estreou em uma vitória de 3-1 sobre o São Bento de São Paulo. Em 1920 foi lançado o primeiro projeto do atual escudo usado pelo Flamengo. Com a eleição do presidente José Bastos Padilha em 1934, o Flamengo conseguiu melhorar a parte social do clube, cresceu em popularidade e em 1936 vieram craques como Domingos da Guia e Leônidas da Silva, que posteriormente seria o artilheiro da Copa do Mundo de 1938. O ano de 1937 teve uma novidade no futebol rubro-negro, que foi a vinda do treinador Dory Krushner, o qual implantou um novo esquema de jogo conhecido por WM e o treino sem bola. Foi até esse treinador que sugeriu para o Flamengo ter um segundo uniforme da cor branca para facilitar a visualização em partidas noturnas. Já em 1939, depois de 12 anos de jejum, o Flamengo voltou a conquistar o Campeonato Carioca. Em 1941, o clube disputou a sua primeira competição internacional, o torneio hexagonal da Argentina, mas foi eliminado. E em 1942, foi fundada a primeira torcida organizada do Brasil, a Charanga Rubro-Negra. Em 1944, o Flamengo conquistou seu primeiro tricampeonato carioca. O seu segundo tricampeonato veio em 1955. Em 1956, conquistou mais um torneio de grande importância, a Taça dos Campeões Estaduais, sobre o Santos, ao vencer por 2-1. Em 1957, conquistou o torneio internacional do Morumbi e também conquistou o torneio Rio-São Paulo. Em 1962, excursando pela Europa, a equipe carioca venceu um amistoso contra o Barcelona por 2-0, com 2 gols de ida em pleno Camp Nou. Após o tricampeonato estadual em 1955, o título seguinte só foi conquistado em 1963 e o posterior em 1965. Já em 1964, o Flamengo participou pela primeira vez da Taça Brasil, a primeira versão do Campeonato Brasileiro. Eliminou o Ceará nas semifinais, mas na final perdeu para o Santos de Pelé. Em 1967, o Flamengo venceu o Barcelona novamente por 1-0, pelas semifinais do Troféu Ibérico. Porém, a equipe carioca perdeu a final para o Sporting de Portugal. No final de 1968, Garrincha foi contratado e já começou a jogar pelo Flamengo, mas a expectativa de que ele pudesse jogar a temporada seguinte inteira não deu certo. Fez sua última partida pelo rubro-negro em 12 de abril de 1969, com 20 jogos e 4 gols marcados. O maior legado do clube na década de 1970 foi revelar ao mundo do futebol a equipe mais vitoriosa do Flamengo. Foi nesse período que craques como Zico, Júnior, Leandro, Andrade e outros tão importantes quanto subiram para a equipe profissional do Flamengo. Em 1970, o clube conquistou a sua primeira Taça Guanabara. Em 1972, venceu novamente a Taça Guanabara e o Campeonato Carioca. Em 74, Zico firmou-se de vez como titular do time do Flamengo, iniciando a chamada Era Zico, e o clube venceu o Campeonato Estadual nesse mesmo ano. Em 1975, o Flamengo conquistou a Taça José João Altafini, sobre a Juventus da Itália. A equipe carioca venceu por 2-1. Os 2 gols do rubro-negro foram marcados por Doval e Zico. Conquistou também em 1978 o troféu Cidade de Palma de Mallorca, sobre o Real Madrid. Venceu por 2-0, com gols de Cláudio Adão e Kleber. Uma partida histórica nessa série foi a vitória de 5-1 sobre o Atlético Mineiro, no amistoso que marcou a participação de Pelé, jogando com a camisa rubro-negra. Foram cerca de 140 mil torcedores para assistir o rei do futebol Pelé jogar ao lado do rei da Gávea, Zico,
Zico. Ainda nessa década de 70, o clube conquistou o tricampeonato estadual, sendo 2 deles sobre o rival Vasco da Gama. Embora já possuísse a maior torcida do Brasil, o rubro-negro só conquistou seu primeiro título em nível nacional em 1980, quando venceu o Campeonato Brasileiro. O time se preparou como nunca e fez uma boa primeira fase, sofrendo apenas uma derrota. Nas fases seguintes, o time não perdeu nenhum jogo até a final. Nas semifinais, o adversário era o Coritiba, e o time carioca venceu o primeiro jogo por 2-0 e o segundo por 4-3, assegurando vaga na final, onde enfrentaria o Atlético Mineiro. No primeiro jogo no Mineirão, o Galo venceu por 1-0, gol do artilheiro Reinaldo. Na volta, no Maracanã, com mais de 150 mil pessoas, uma partida tensa, provocante e muito disputada. Nunes abriu o placar para o Flamengo aos 7 minutos, mas Reinaldo empatou logo em seguida. Zico deixou o rubro-negro em vantagem no final do primeiro tempo, mas Reinaldo empatou de novo aos 21 minutos da segunda etapa. Porém, esse mesmo Reinaldo foi expulso e o Flamengo cresceu na partida. O Atlético Mineiro foi presa fácil para o Flamengo. Nunes marcou o terceiro gol, decretando o título nacional para o rubro-negro, que tinha a melhor campanha. Por isso, mesmo com a igualdade nas somas dos resultados, o caneco ficou com Zico e companhia. Era a primeira grande conquista daquela geração e o passaporte para o Flamengo disputar pela primeira vez em sua história a Copa Libertadores. Em 1981, na Libertadores, Flamengo e Atlético Mineiro se reencontraram na fase de grupos. Porém, os 2 jogos terminaram empatados em 2-2. O rubro-negro empatou outros 2 jogos e venceu 2, ficando empatado com o Atlético Mineiro em número de pontos. Sendo assim, houve um jogo de desempate para saber quem iria para as semifinais. A partida do desempate foi em Serra Dourada, em Goiânia, e houve novo empate em 0-0. Porém, o time carioca foi declarado vencedor, já que o Atlético Mineiro teve 5 jogadores expulsos. As semifinais da competição na época eram em formato de 2 grupos com 3 times cada, com o melhor de cada grupo avançando até a final. O Flamengo enfrentou o Deportivo de Cali, da Colômbia, e o Jorge Wilstermann, da Bolívia, e foi bem fácil, 4 vitórias em 4 jogos. Sendo assim, avançou para a final para jogar contra os chilenos do Cobreloa. Na final, no primeiro jogo, no Maracanã, o Flamengo venceu por 2-1 com 2 gols de Zico. Na volta, em Santiago, o time sofreu com a pressão do adversário dentro e fora de campo e acabou perdendo por 1-0. Foi a única derrota da equipe naquela competição. Como naquela época não havia critério de desempate com gol fora, uma nova partida foi marcada em Montevidéu, no Uruguai. No Uruguai, o Flamengo não teve aquela pressão que teve lá no Chile. Com muita paciência e muito toque de bola, o time carioca venceu por 2-0, com 2 gols de Zico. O Flamengo, com técnica, habilidade e muita raça, conquistava a América. O título da Copa Libertadores de 1981 o credenciou a disputar a Copa Intercontinental, que era o Mundial de Clubes naquela época, no mesmo ano onde enfrentaria o Liverpool da Inglaterra em Tóquio. Antes da decisão do título mundial, o até então treinador do Flamengo, Cláudio Coutinho, morreu afogado enquanto praticava mergulho nas Ilhas Cagarras. O escolhido para substituir Cláudio Coutinho e levar o mais querido ao topo do mundo foi Paulo César Carpegiani, ex-jogador do clube. Diante de 62 mil pessoas no Estádio Olímpico de Tóquio, o time brasileiro deu um baile, aplicou sonoros 3-0, com 2 gols de Nunes e um de Adílio. Zico ganhou o prêmio de melhor jogador da decisão. O Flamengo é o único clube carioca campeão mundial reconhecido pela FIFA.